então com a segunda sessão de hoje, segunda-feira, com uns avisos. Segunda, terça, quarta e quinta são dias iguais, aulas expositivas pela manhã, trabalho em grupo e exposição à tarde. E sexta-feira é um dia sempre dedicado a uma grande conversa a respeito de temas de matemática. Então, é uma oportunidade difícil que o professor que tenha de estar num ambiente com diversos outros professores de todos os estados, discutindo e apresentando coisas relativas à matemática, ao ensino de matemática, a dúvidas, a problemas, a reclamações, a melhor forma de ensinar, enfim, todas as questões que nos envolvem nesse dia a dia do ensino poderão e deverão estar presentes aqui na manhã de sexta-feira. Então é preciso que a gente tenha um banco de perguntas. Então, a partir de hoje, qualquer dúvida que vocês tenham, seja de alguma coisa de aula, seja de problema, ou seja dúvida pessoal de como ensinar certo assunto, ou alguma opinião sobre se certo tema deve ser ensinado naquela série ou talvez não, né? A conveniência sobre currículos, programas, então tudo que você tiver preocupação na sua cabeça, escreva e envie a pergunta para cá. O Matias, manda direto, sim, os outros estados mandam direto para cá, não é isso? E vocês aqui do Rio de Janeiro, basta vocês escreverem a pergunta, podem se identificar ou não, mas é até bom que se identifique, escreva e jogue aqui em cima dessa mesa, que as perguntas também vão sendo colecionadas e serão respondidas na sexta-feira. Tá? É um dia, sexta-feira, um dia bastante animado e muito esclarecedor, porque nós estamos aqui, vocês aqui no Rio de Janeiro e os outros em todos os estados estão ao mesmo tempo convivendo juntos e discutindo juntos os problemas do nosso trabalho do dia a dia. Okay? Bom, então, essa aula ela é também dedicada a alunos que podem ser bem mais jovens. É uma aula dedicada aos problemas do primeiro grau. Tá? São problemas que, na sua solução, recaem em uma equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau é simplesmente essa equação. Quando se ensina a equação do primeiro grau, isso daí é sexta série, quer dizer, sétimo ano, por aí, não é? Então, em todos os lugares, os alunos são estimulados, assim, para não dizer forçados, a resolver aquelas equações cada vez maiores e mais complicadas, não é? Cheias de parênteses e colchetes e chaves e denominadores. Isso, evidentemente, é uma fase importante do aprendizado, a capacidade do aluno de manipular uma equação, eliminando denominadores, arrumando convenientemente os seus termos, para que ela, então, tome aquela forma singela e você, então, tenha instantaneamente o valor da incógnita. Então, a parte que a gente chama, a parte de manipulação, é muito importante e isso é completamente abstrato, né? O que o X representa não interessa. Depois que o aluno, né, desenvolve uma certa habilidade algébrica, né, computacional ali, de fazer as contas, evidentemente ele tem que aplicar aquilo, né? Para que serve, para que ele aprendeu esse aspecto de resolver uma equação.
por causa dos problemas, não é? Matemática significa resolver problemas. E nem sempre é fácil pegar um problema que está escrito em forma de um texto, não é? E transformar aquilo numa equação. Essa é a parte fundamental do que nós vamos fazer hoje e uma grande parte do nosso ensino também. Compreender um texto e traduzi-lo em forma de uma equação e depois conseguir a solução dessa equação. Então, os problemas de texto, no mundo inteiro a gente chama problemas de texto, né? Aqui também, e se fala também problemas contextualizados, né? Problemas que estão ligados a uma situação, em geral concreta ou até fantasiosa, para ser um pouco engraçado, mas os problemas de texto nunca são apresentados do tipo resolva tal coisa, né? Conta-se uma história e dali o aluno deve descobrir que tipo de equação ele pode obter. Então nós vamos fazer alguns problemas e eu quero dizer o seguinte, eu vou escrever o enunciado e eu vou dar um tempo, que esse tempo é fundamental para que cada um consiga entender, avaliar a dificuldade do problema. É claro que o primeiro é muito simples e não é obrigado, evidentemente, a resolver, nós vamos resolver aqui todos juntos, mas esse tempo entre o enunciado e a solução é uma coisa absolutamente fundamental. Mesmo nas nossas aulas, nós não devemos, em série nenhuma, propor um problema e imediatamente resolvê-lo. Isso não é educativo, isso não leva a nenhum ganho expressivo por parte do aluno. Eu já tive oportunidade de lidar com professores que às vezes diziam assim, puxa, essa aula que eu dei foi muito boa, eu fiz 12 problemas. Eu fiz 12 problemas. Enfim, eu não acho isso uma boa aula. Mas se o aluno tivesse feito 2 problemas, eu acharia uma boa aula. Puxa, o aluno conseguiu fazer 2 problemas. Muito bom isso. Não é? Uma outra vez eu estava, assim, tinha um professor desses frenéticos resolvendo problemas na sala e eu tinha que dar um certo aviso. Aí eu entrei na sala devagarzinho, fiquei ali no cantinho e o aluno que estava do meu lado copiava a coisa do quadro e eu vi aquela solução do professor e perguntei para o aluno assim, que problema é esse que ele está fazendo? Aí ele disse, sei lá, eu estou só copiando. Então é isso, dar um problema, raciocinar e resolver imediatamente não é uma boa política, evidentemente, educacional. O aluno aprende muito pouco com isso, né? Então é preciso dar um tempo, a quantidade desse tempo é variável, dependendo da sua turma, dos seus alunos, né? Para que eles possam compreender o enunciado. Uma parte importante é descobrir o que é desconhecido, né? Quais são as coisas que ele não conhece, o que vai ser incógnita. Então aqui nós vamos fazer uma coisa parecida. Diga. Não. Então vamos botar um primeiro problema assim. Maria sai de casa e faz compras em 3 lojas.
Maria sai de casa e faz compras em 3 lojas. Em cada loja, gasta metade da quantia que possui e, após cada compra, paga R$ 3,00 de estacionamento. Claro isso, né? Ela entra numa loja, ela gasta metade da quantia que ela tem, sai, paga o estacionamento, vai para o outro shopping, entra, gasta metade do que tem, sai, paga R$ 3,00 de estacionamento, vai para outro shopping. Então ela faz isso 3 vezes só. Tá? Depois dessa brincadeira, ela chegou em casa com apenas R$ 11,00. Pergunta é quanto tinha ao sair. Esse é um problema típico do 1º grau. É um problema relativamente fácil, porque a incógnita é óbvia. A pergunta é exatamente essa, né? Quanto Maria tinha quando saiu de casa? R$86, eu creio que não. 130, sim. Oswaldo pergunta se há necessidade de mais de uma incógnita. Eu creio que não. Veja. Vamos fazer juntos aqui, pensando que nós estamos explicando para um aluno, não é? Maria saiu de casa com X e vamos fazer todas as operações com essa quantia. Maria entrou na primeira loja, gastou X sobre 2, portanto, o que interessa é não exatamente o que Maria gasta, não é? É com quanto ela fica.
porque no final ela ficou com R$11. Então ela vai gastando, o que ela está gastando não estou interessado, mas o quanto ficou na bolsa dela eu estou muito interessado. Então ela, após a primeira compra, a bolsa dela tinha X/2, aí ela foi para o estacionamento e lá ela pagou R$3. Então, isso daqui é a quantia com a qual ela saiu do primeiro shopping. Portanto, é x menos 6/2. Então, esse procedimento, ele vai se repetir. Ela entra com uma quantia, ela é dividida por 2 e no final ela perde 3. Então, essa mesma quantia é como se fosse um novo x. Ela entra no segundo shopping com x menos 6/2. E agora, automático. Ela gastou metade dessa quantia, então ficou com metade dessa quantia. Estou sempre anotando quanto sobrou na bolsa dela. Né? E pagou o segundo estacionamento. Então ela saiu do segundo shopping com esta quantia. Não comprou nada no meio da rua, portanto entrou no terceiro shopping com x menos 18/4, gastou metade disso, sobrou metade, portanto, foi para o estacionamento, pagou R$3, e agora sim, voltou para casa, isso daqui então é x menos 42, não é? Sobre 8. Essa é a quantia com a qual ela chegou em casa, e sabemos que isso é igual a R$11. Pronto, isso é uma equação do primeiro grau. Tá? A equação do primeiro grau que nasceu do nosso raciocínio em relação a esse problema. Então, aqui fazendo as contas, x vai dar R$130. Tá? Então, um problema de texto passa por isso, né? Pela escolha da incógnita, que nesse caso é óbvia, né? E a manipulação nas transformações que essa incógnita vai sofrendo. Hein? Claro. Eu hoje não posso dar um tempo muito longo, né? Porque eu queria fazer uns 3 ou 4 exercícios. Muito bem. Eu já sei que vocês têm gente louco de vontade de fazer uma intervenção aqui, não é isso? O que vocês querem dizer? Fala aí, vamos. É outra maneira de fazer, não é assim? É, claro. Como é seu nome? Sérgio? Vicente. Então vamos fazer a solução do Vicente. Hã? Ah, não. Então eu vou fazer uma outra solução que é a seguinte. Vários problemas do primeiro grau, vários, nos mostram uma situação, uma coisa que vai acontecendo,
e nós temos uma informação a respeito do final e queremos saber o início. Se a gente estivesse num capítulo de função, né, eu diria que a cada quantia x com a qual ela saiu, ela retorna com uma quantia, aqui ó, f de x. Isso aqui é f de x. Para cada x, tem um f de x, verdade? Então aí entra o conceito da função inversa. Nós podemos reverter o processo, ou seja, ligar a máquina de filmar ao contrário, passar o filme de trás para frente. Isso também é muito frequente. Então ela chegou em casa com R$11. O que ela fez imediatamente antes? Ela pagou um estacionamento. Portanto, quanto ela tinha? 14. Imediatamente antes disso, ela tinha feito uma compra na terceira loja, onde ela tinha gasto a metade. Portanto, quanto ela tinha antes dessa compra aqui? Tinha 28. Essa quantia 28 foi a quantia com a qual ela saiu do segundo shopping. Repara que nós estamos desfazendo, passando o filme ao contrário. Chama o dinheiro do estacionamento de novo, 31. Aí ela tem que devolver a compra que ela fez. Portanto, ela tinha 62 aqui. Essa foi a quantia com a qual ela saiu do primeiro shopping. Mas ela tinha pago um estacionamento. Então ela tinha antes 65 e antes da primeira compra, então ela tinha os 130. A questão de você ter habilidade em fazer problemas depende, é diretamente proporcional à quantidade de problemas que você faz. Quanto mais problemas você faz, quanto mais problemas você conhece, mais facilidade você adquire em resolver novos problemas. Um enorme matemático chamado Jorge Polya, que escreveu diversos livros dedicados ao aluno, dedicado ao ensino de matemática elementar, e é uma das pessoas que dizia que, quer dizer, matemática é justamente a arte de resolver problemas. Tem um livro, inclusive, com esse título. Né? Então, ele estimula, né, a cada novo problema, ele diz ao aluno assim, veja se você conhece um problema parecido com esse. Vá na sua memória e alguma coisa que seja parecido. Lembre-se como resolveu aquele problema antigo e tenta, então, fazer da mesma forma. Então, essa bagagem que a gente vai adquirindo, né, em resolver, em conhecer problemas, vai enriquecendo e fazendo que nós tenhamos mais facilidade em resolver novos problemas. Então, vocês vão reparar que, frequentemente, um problema do primeiro grau pode ser resolvido de trás para frente, mas justamente quando ele tem esse estilo. Né? Alguma coisa que você conhece o final de um processo e deseja saber o quanto ele era antes. Okay? Olha, cada problema pode ter muitas soluções, muitas maneiras de resolver. Não temos tempo aqui de abordá-las todas, mas se você tem alguma contribuição para dar, escreva, mande para cá e sexta-feira vamos compartilhar essas soluções diferentes. Tá bem? 2.
Imagine duas velas de mesmo comprimento. Uma delas, por alguma razão, sei lá, é mais espessa, queima em 4 horas, e a segunda é mais rápida, queima em 3 horas. Só nessa parte do enunciado, nós já estamos levando em conta que o comprimento da parte queimada é proporcional ao tempo. Então, se eu deixar um tempinho, ela queimou X. Se eu deixar 2 tempinhos, ela queimou 2x. Se eu deixar 3 tempinhos, queimou 3x, tá? Isso acontece normalmente quando a vela é cilíndrica, né? Cilíndrica. Se tivesse uma vela assim, cônica, tá? Até existe, né? Vela de altar, sei lá o que, né? Essa vela não tem essa propriedade que eu desejo, né? Ela queima mais rápido no início e depois ela queima mais devagar. Não é isso que eu quero. Eu quero uma vela mesmo, aquela vela comum, cilíndrica, né? Pode ser mais grossa ou menos, né? Isso daí vai dar a velocidade com que ela queima, tudo bem. Uma queima completamente em 4 horas, outra em 3 horas. Eu quero saber em quanto tempo o comprimento de uma é o triplo. Quanto tempo o comprimento de uma... Quanto tempo depois de acesas, tá? Pode até acrescentar para ficar mais claro o enunciado. Eu acendo as duas... melhor esclarecer. Eu acendo as duas ao mesmo tempo. Elas vão queimando, mas não igualmente, né? Porque elas queimam diferentemente. E num certo momento, o comprimento de uma vai ser o triplo do comprimento da outra. Quanto tempo depois de acesas isso aconteceu? Então vocês vão pensar um pouquinho e ajuda muito um desenho, sabe? Frequentemente, um desenho, mesmo assim informal, ajuda o raciocínio. Eu tenho duas velas de mesmo comprimento. A gente pode chamar o comprimento L, por exemplo, né? Aí eu acendo as duas, vela A, vela B, e elas vão queimando. A primeira queima mais devagar, né? Então, num certo momento, a primeira está por aqui, mas a segunda já está aqui, ó. Bem claro, né, que a vela A queima mais devagar, a vela B queima mais rápido. E num certo momento, depois de acesas, né, a vela A tem um comprimento que é o triplo da vela B. Quanto tempo depois de acesas isso aconteceu? Tempo para meditação.
Procure lembrar que em cada vela nós estamos admitindo que a quantidade queimada é proporcional ao tempo. Esse é um pouquinho mais difícil, não é? Uhum. Alguém tem algum chute aí para dar? 2 horas e 40 é correto. Gente, rápido aí, hein? Mas não se impressione, não. Eu conheço essa figura aí. Ele é desses que há muitos anos ele resolve problemas o dia inteiro. Craque em problema. É como tudo na vida, não é? Quanto mais a gente faz, mais habilidade a gente tem, mais facilidade a gente adquire. Seja no esporte, por exemplo, não é? Tudo tem que treinar. Resolver problemas não é diferente. Veja, uma possibilidade de raciocinar, outras são possíveis e eu adoraria ter uma coleção de soluções diferentes, de raciocínios diferentes. Se você pensa na vela A, por exemplo, não? Em 4 horas, ela queima L. Em 1 hora, ela obviamente queima L sobre 4. E depois de T horas, hein? Multiplicou por T aqui.
multiplica por T aqui. Proporcionalidade direta. A vela A, em 4 horas, queima um comprimento L, que é a vela inteira. Em 1 hora, queima L sobre 4. Em 2 horas, queima 2 vezes L sobre 4. Em 1 hora e meia, queima 1,5 vezes L sobre 4. Por aí. Tá? Após um tempo T, ela queima TL sobre 4. Então, vamos supor que isso daqui aconteceu após um certo tempo T. A vela A queimou TL sobre 4. Está claro que o mesmo raciocínio eu vou fazer para a vela B? A vela B, em 3 horas, queima o mesmo L. Em 1 hora, queima L sobre 3. Após um tempo T, ela queima TL sobre 3. Então, mesmo tempo, em um mesmo tempo T, a vela B queimou TL sobre 3. Está certo isso? Está entendido? Agora, a equação que resolve o problema está bem visível. O comprimento restante na primeira é o triplo do comprimento restante da segunda, que é a condição do problema, certo? Então, quer dizer que L menos TL sobre 4 tem que ser 3 vezes o comprimento restante da segunda. L menos TL sobre 3. Veja se está bem a equação aí na sua cabeça, bem entendido? Dá para simplificar alguma coisa? O quê? O L, né? Ou seja, a gente repara claramente que o problema não depende do tamanho da vela. Pode ser uma velinha de aniversário de criança ou aquele velão de macumba, né? Não, macumba nem isso, tem, sei lá, 7 dias ou 21 dias. Não importa. Então, simplificando, a equação é 1 menos T sobre 4 igual a 3 menos 3T. Três menos T, né? 3L, 3 aqui simplifica, então fica 3 menos 3T, tá certo. T menos T sobre 4 igual a 2. Três T sobre 4 igual a 2. T igual a 8 terços. Oito terços, em que unidade está medido isso, hein? O que é isso? Horas, né? Olha aí, fração imprópria, dá 2 mais 2 terços, quer dizer, 2 horas mais 2 terços de hora. Portanto, 2 horas e 40 minutos. Tudo bem? Problema do primeiro grau. Olha a equação que resolve o problema. 3T sobre 4 igual a 2. AX igual a B.
Mas para chegar aí, evidentemente, muita coisa teve que acontecer. Então, nesse capítulo de equação do primeiro grau, é claro que a gente vai ficar obrigando o aluno a fazer aquelas equações horríveis, mas a parte mais importante é exatamente essa. O terceiro problema, que vai ilustrar uma outra característica dos problemas do primeiro grau, é o seguinte: é uma corrida de um certo comprimento, de metros, e 3 atletas vão competir aos pares, quer dizer, há uma corrida em que só A e B correm, uma outra com B e C e uma terceira com A e C. Bom, só nessa frase já está implícito que cada atleta tem a sua velocidade. E são diferentes, senão o problema não tem graça nenhuma, né? E o corredor A, ele corre com a mesma velocidade, tanto na competição com B, quanto na competição com C. Então, cada corredor tem a sua velocidade. E os resultados foram: na corrida entre A e B, A vence B com 20 metros de frente. O que significa isso? Quando A termina o percurso, nesse momento B está 20 metros atrás. Segunda corrida. A é melhor que B e B é melhor que C. B vence C com 10 metros de frente. Quer dizer, quando B chega ao final do percurso, C está 10 metros atrás. Na terceira corrida, eu já sei que A ganha, né? Se A ganha de B e B ganha de C, A ganha de C. Mas por quantos metros de frente, né? Cuidado que não é a soma. Curiosamente, A vence C com 28 metros de frente. Aqui é ótimo fazer um desenho da situação para entender bem, assim como fizemos com as velas. Pergunta é: qual é o valor da distância D? Nesse terceiro tipo de problema do primeiro grau, é claro que você vai chegar numa equação do tipo AX mais B. Mas para chegar lá, você vai ter que montar várias outras equações. Porque há muita coisa que você não conhece. Não só você não conhece D, como você não conhece também as velocidades com as quais os corredores correm. Então, são 3 outras coisas desconhecidas: velocidade de A, velocidade de B
velocidade de C. E, num problema do primeiro grau, podem aparecer diversas equações que, após uma certa manipulação, conduz a uma única equação que resolve o seu problema. Então, esse já é um tipo um pouquinho mais sofisticado. Você vai usar essa equação, espaço percorrido, velocidade vezes tempo. Já vi alguns professores dizerem, mas na 8ª série não pode porque os alunos ainda não viram física. Isso é de um absurdo total, né? Porque isso aí nem física não é. Isso é pura matemática. Isso quer dizer, quando o movimento é uniforme, o que é um movimento uniforme, né? Num certo tempo, você percorreu uma distância S. Se você dobrar o tempo, você percorre o dobro, 2S. Se você triplica o tempo, 3S. Né? Então, nesse movimento uniforme, o espaço e o tempo, né, são diretamente proporcionais. Se são assim, né, proporcionalidade é uma coisa... Né? Então, uma das variáveis é igual à outra multiplicada por uma constante, que na primeira aula foi chamada de K, e essa constante recebeu o nome de velocidade. Mas é exatamente a mesma coisa. Tá? Não tem que saber física, entre aspas, para lidar com essa questão da velocidade. Ainda mais que velocidade é uma coisa tão frequente na nossa vida, você não tem que omitir do garoto, não, velocidade é difícil, só quando chegar no ensino médio. Nada disso. Tá? Qualquer guri de 10 anos já pode saber o que é velocidade. Então, velocidade é proporcional ao tempo, ou se você escrever T igual a S sobre V, né? Você diz que tempo e velocidade são inversamente proporcionais. Essa forma de escrever a equação é mais adequada nesse problema, por quê? Porque aqui, que eu chamei pela letra S, né, é o espaço percorrido, ele é constante, é o D. Então, as coisas que estão realmente variando nesse problema são as velocidades e, evidentemente, os tempos em que cada atleta percorreu essa distância. O D, que aqui eu escrevi como S, é uma coisa constante. Então, tempo e velocidade são inversamente proporcionais. 3 minutinhos só para meditar e ver o que acontece.
Não se esqueça que um desenho ajuda muito. Alguma conclusão? Sempre tem alguns tarados que fazem muito rápido. Ou já conhecem, né? Infelizmente, o nosso tempinho é cada vez mais curto. Então, vamos dar uma olhada, porque esse é um outro tipo que vocês vão pegar toda hora. Tem 1000 versões de coisas parecidas com essa. Vamos, então, encarar como o meu percurso é constante, né? Pensar nas coisas variáveis, o tempo e a velocidade, como grandezas inversamente proporcionais. Na primeira corrida, o que é uma coisa interessante é que o tempo que A leva para ir da partida ao final do percurso é exatamente o mesmo tempo que B leva da partida até a sua posição de corrida encerrada, né? Então, quer dizer que eu tenho duas expressões que traduzem esse tempo. Uma do ponto de vista de A, outra do ponto de vista de B. Olhando para A, D sobre a velocidade de A é exatamente o tempo que A levou para percorrer a pista inteira. E esse tempo também é igual, do ponto de vista de B, ao espaço percorrido por B, que é D menos 20, sobre a sua velocidade de B. Está claro isso? Que eu calculei o tempo, que é o mesmo, tanto para A quanto para B. Exprimindo, né, o tempo dessa forma aqui. Então, agora, vamos fazer para os outros. Segunda corrida, esse D dividido
pela velocidade de B é igual a quê? D menos 10, não é assim? Dividido por velocidade de C. E na terceira corrida, como é que é a história? D dividido por velocidade de A igual a D menos 28 sobre VC. Atenção! Agora eu vou fazer uma coisa que é daquelas histórias para lembrar depois quando pegar um problema parecido. Terceira equação eu vou escrever assim, D menos 28 sobre VC é igual a D sobre VA. É a mesma coisa. Vocês disseram, a terceira equação é D dividido por VA é igual a D menos 28 dividido por VC. E eu escrevi simplesmente a mesma coisa ao contrário. D menos 28 sobre VC é igual a D sobre VA, tá certo? Qual é a razão dessa malandragem? Exato, porque agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar tudo. Quando eu multiplicar tudo, isso daqui vai dar uma fração que tem que denominador? E do outro lado, o produto também dá uma fração que tem qual denominador? Pronto. Então essa é uma maneira hábil de você liquidar com as velocidades. Ela foi necessária, mas eu tenho um jeito bastante prático, né, de acabar com elas. Claro, mas como é que eu ia pensar nisso? Pois é. Se você não pensasse nisso, você faz normalmente. Tira o valor de VA, substitui aqui, pega o valor do outro, substitui lá, acaba chegando. Não é? Mas essas pequenas coisas fazem parte aquele nosso arsenal, que como eu falei, né, do professor Polya, pegue um problema novo e veja se você já conhece alguma coisa parecida antes. E tenta aproveitar as coisas boas que você aprendeu. Então, nesse produto, o produto dá. Bom, como eu estou fazendo para vocês, nem vou mais escrever os denominadores, tá? É a mesma coisa. Então, ao lado esquerdo eu tenho D vezes D menos 28, igual do lado direito a D menos 20, D menos 10 e D. Pronto. Uma equação que só tem D. Caramba, mas isso aí parece ser uma equação do terceiro grau. Não, terceiro não é, porque o D já foi embora aqui e aqui, né? Mas então deve ser uma equação do segundo grau? Não, porque eu tive sorte também. Faz parte. Aqui eu tenho que D ao quadrado menos 28D é igual a D ao quadrado menos 10D menos 20D mais 200. Que dá menos 30D. Então, 30D menos 28D pronto. É uma corrida de 100 metros. Então, veja bem, os problemas do primeiro grau, nem sempre, né, eu consigo resolver com uma única equação. Frequentemente, vocês vão ver isso logo mais. Eu tenho que introduzir outras coisas desconhecidas como incógnitas, mas eu consigo, de alguma maneira, com alguma habilidade, eliminar e ficar só com aquilo que eu quero. Olha, vem um quarto problema, que, evidentemente, é mais difícil. Aliás, esse tema, né, apesar que é um tema que pode estar presente na sexta série, sétima, oitava, pode dar origem a problemas realmente complicados. Esse daqui, eu vou deixar o enunciado, porque merece, e não adianta eu dar o enunciado, como eu disse, e resolver logo.
né? Isso aí não tem valor nenhum. Talvez de tarde a gente possa até comentar. O problema é um problema famoso, o problema da escada rolante. É uma escada rolante com D degraus. Bom, a escada rolante também está, quer dizer, implícito que a velocidade com a qual ela sobe é constante, tá certo? Se em 1 segundo você sobe a escada, né, sobe 2 degraus, num tempo que é o dobro, sobe o dobro, enfim. Acontece que na escada rolante, frequentemente, as pessoas também sobem em cima da escada rolante. Tem umas que ficam absolutamente paradas e deixam a escada rolante levar até lá em cima. E outras, enquanto a escada rolante está te levando, a pessoa também está subindo. Não é assim? Eu, de vez em quando, faço isso. Então, aconteceu o seguinte. Se durante a subida você subiu 5 degraus, você demora 20 segundos para chegar ao andar de cima. Se durante a subida você mesmo subiu 5 degraus, você demora 20 segundos para ir do andar de baixo ao andar de cima. Não, 20 não, 30. Agora sim, subindo 10 degraus, você demora, aí sim, 20 segundos. Então, o cara mais apressadinho, que durante a subida, ele mesmo subiu 10 degraus, ele demora 20 segundos para ir do andar de baixo ao andar de cima. Primeiro eu quero saber quantos degraus tem a escada. Segundo, eu quero saber quanto tempo leva uma pessoa parada na escada. É muito interessante, mas não é fácil, não. Qual é a dificuldade desse? A dificuldade aí, na meu ver, está em escolher as incógnitas. O que é que eu vou estabelecer como incógnita? Tá? Bom, não vou dar mais dicas. Então, se vocês tiverem, além dos exercícios que vão rolar aí, tiverem tempo de pensar, a gente pode discutir de tarde ou até na sexta-feira, né, que é a ocasião em que nós vamos estar todos juntos. Quero dizer o seguinte, os exercícios da tarde estão aqui. Então eu preciso que antes de vocês irem, vocês passem aqui na frente, peguem e já levem, e o que sobrar pode deixar aqui em cima mesmo, tá bom? Vai, acho que estão vindo ainda os do Elon, né? Só tem Sim, a sua parte. Sim, mas pelo menos esses aqui eles já levam, não sei se os do Elon vão ser entregues depois. Os meus já estão aqui, ok? Obrigado. Então, nos vemos de tarde. Antes do pessoal vir pegar os exercícios, deixa eu colocar aqui quais são os grupos para hoje à tarde. Talvez, enquanto isso, hein, Wagner? Talvez seja melhor circular aí por eles, aí eu acho que é mais fácil. Enquanto